Boa noite. Posso pedir-vos atenção? Sei que não somos tantos quanto era esperado, mas infelizmente, devido a um acidente na Ponte da Rábida, está provavelmente muita gente que gostaria de aqui estar presa no trânsito, mas poucos, mas muito bons, estou certa. Eu vou começar por agradecer a todos os presentes, um pouco aquilo que fiz no discurso da inauguração, e a falar só 2 parágrafos sobre aquilo que aqui se passa. Com este evento, pretende-se uma renovada apresentação da coleção Corpus in Claustrum, que foi apresentada pela primeira vez em março deste mesmo ano, no contexto da Moda Lisboa. Desta vez, está presente num ambiente que espelha o conceito que a originou e que a corporizou. Com este evento, ou melhor, este espaço sagrado, confere assim um aspecto etéreo às peças, incitando cada um dos presentes a envolverem-se intimamente com a fé e a ambiência das esculturas e do espaço aqui apresentado. Não é, de forma alguma, a intenção provocar uma disrupção na Igreja como espaço de fé, mas sim enfatizar e ilustrar a relação entre o corpo e o receptáculo, sugerindo assim uma misteriosa semblante de clausura íntima. Deste modo, os acessórios aqui presentes simulam um ambiente teatral, hiperbolizando o efeito óptico sugerido pela sequência de linhas que, bizarramente, têm a intenção de interagir, provocando assim sensações e inquietudes que nos levam a encarcerar pensamentos e atitudes. Como a maior parte dos presentes poderá saber, ontem, infelizmente, tivemos, por motivos de força maior, de cancelar a primeira conferência calendarizada, pelo que a primeira conferência oficial passa a ser a do professor Dr. Gonçalo Vasconcelos e Sousa. Muito obrigada, antes de mais, por estar aqui presente e por ter aceito o meu desafio. E pela simpatia com que tem comunicado comigo, naturalmente. Gostaria só de ler um pequenino texto, uma nota autobiográfica sobre o nosso próximo palestrante, de forma a dar a conhecer a quem não conhece ainda, muito pouco provável, mas a quem não conhece ainda o seu professor, Dr. Gonçalo Vasconcelos e Sousa. A palestra será intitulada de As diferentes facetas de uma joia histórica. Ora, o seu professor, Dr. Gonçalo Vasconcelos e Sousa, nasceu no Porto em 1970. Doutor e agregado em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde defendeu a sua dissertação de mestrado. Professor catedrático da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, onde dirige o Departamento de Arte e Restauro, o CITAR, Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, e o Centro Interpretativo da Joalharia e Ourivesaria do Norte de Portugal, CITAR-EA-UCP. Presidiu ao Conselho Científico da Escola das Artes em 2011 a 2013 e dirigiu o seu Centro de Conservação e Restauro desde 2006 a 2013. Académico correspondente da Academia Portuguesa da História, 2003, e da Academia Nacional de Belas Artes, 2001. É sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Presidiu ao Conselho, diretor do Círculo Dr. José Figueiredo, recebeu o Prémio D. António Ferreira Gomes, da UCP, em 1989, o Prémio da Fundação Engenheiro António de Almeida, pela mais elevada classificação da licenciatura do seu curso, em 1994, e o Prémio Fundação Carlos de Gulbenkian de História Regional e Local da Academia Portuguesa de História. Recebeu ainda o Prémio para o melhor professor da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa, atribuído pelas Associações de Estudantes em 2004. Diretor da Revista de Artes Decorativas CITAR-UCP, da Revista Museu e da Revista Filermo. Publicou mais de 270 trabalhos, nomeadamente livros, artigos, colaborações em atas e catálogos, editoriais e prefácios. Muito bem-vindo, Sr. Professor. Pois, muito boa tarde a todos. É com muito gosto que aceitei o convite da doutora Olga Noronha, quem aproveito para dar os parabéns, para parabenizar nesta palavra tão querida aos nossos colegas brasileiros e dizer-lhes que é com muita satisfação que me junto a esta iniciativa que reporto da maior qualidade em termos da renovação
da moderna joalharia em Portugal, portanto a doutora Olga Noronha, daqui a uns anos também vai estar, se não é que não esteja muito mais brevemente a ser estudada, também como agente da história. Quer dizer, qualquer dia estamos a mostrar aqui também uma das facetas da sua obra, que todos os ecos que me vão chegando reportam já como uma grande renovação na moderna joalharia portuguesa e, portanto, para mim é uma enorme satisfação poder juntar-me a esta iniciativa e vir-lhes falar sobre um tema, enfim, mais antigo, não é? Há bocado estava a dizer da minha licenciatura, eu já quase estou antes do pré-jurássico, mas de facto o tempo vai passando e estes temas ligados à história da ourivesaria portuguesa vão ocupando todos os dias e todos os dias procuro juntar aspectos novos que vou recolhendo da minha investigação. Este tema que nos vai trazer hoje aqui, nesta breve conversa, presta-se para uma reflexão sobre outras facetas da moderna, de quais são as várias perspectivas de entendimento do que foi a joalharia histórica ou até de uma joia histórica. E precisamente começo com não é uma mulher sem rosto, mas é uma senhora que está no Museu do Estado da Bahia, como têm percebido, eu tenho um grande fascínio pela joalharia no Brasil. Aliás, felizmente há pouco tempo concederam-me uma bolsa para estudar a ourivesaria histórica de Minas Gerais e, portanto, o Brasil está sempre no meu pensamento e, portanto, aqui os diamantes que são sempre aquele foco de atração, pelo menos desde o século XVI, da moderna, enfim, da joalharia histórica um pouco por todo o mundo ocidental, porque de facto a joalharia está eminentemente ligada a questões culturais. Eu costumo dizer, se aparecesse uma senhora com um diadema e um colar numa tribo africana, quer dizer, a questão a joia é aquilo que é valorizado por quem a observa. Isso dizia a Maria Antónia Radon, que é uma distinta historiadora da joalharia espanhola, que está cá também hoje, chega para amanhã haver uma arguição numa tese de doutoramento sobre o uso do ouro no norte de Portugal, que eu tive o gosto de orientar, a doutora Rosa Maria dos Santos Mota, e ela dizia, de facto, na abertura do Congresso de Joalharia, que a joia tem essa dimensão. A joia é valorizada sobretudo por quem a vê e, portanto, aquilo que se está em perspectiva é sempre a dinâmica do outro em relação à capacidade de valoração. E isso, historicamente, tem todo o sentido e foi mudando ao longo do percurso histórico. E é precisamente com a imponência da joia passada ao retrato que eu lhes mostro quando as joias da Casa Real Espanhola eram de facto assombrosas ao tempo da Rainha Cristina, mãe de Isabel II de Espanha, enfim, pela década de 30, 40 do século XIX. Os diamantes invadiam quase toda a zona disponível para ornamentação e desde o tocado ao busto, aos brincos, etc. E era um símbolo da associação à realeza. Portanto, era do ponto de vista simbólico, desta dimensão simbólica que a joalharia também pode ter, algo que reputo de notável, era quase uma obrigação na transmissão desses valores simbólicos. Mas isto vem mais para trás, como se pode ver também que também se pode ver nesta joia, também altamente simbólica, neste colar, que representava certamente um símbolo estatutário, maioritariamente masculino, na cultura atlântica. É muito interessante, eu tenho vindo a dedicar alguma atenção, apesar disto ser geralmente este tipo de peças estudadas pelos arqueólogos. Quem visita a Inglaterra e quem visita a Irlanda, e quem não foi, recomendo verdadeiramente que visite, o Museu de História Nacional de Dublin tem uma coleção absolutamente extraordinária de peças de ouro. São salas e salas e salas repletas de peças de bolas de ouro deste tamanho, de colares extraordinários que foram descobertos na turfa, tesouros enterrados. Isso até dava um mote quase para uma exposição de reinventar as joias a emanar da turfa.
de facto, esta cultura atlântica que se vê nas decorações, que se vê neste colar, por exemplo, descoberto em Sintra, mas que vamos para a Inglaterra e vamos, sobretudo, para a Irlanda e vemos permanentemente os mesmos motivos decorativos, as mesmas formas, o que mostra que os ourives andavam, ou havia contactos pelo Oceano Atlântico. Por isso é que nós pensamos que já estava tudo descoberto, mas ainda há muito mais para descobrir. Podemos ver que a joia foi, sobretudo, a partir de determinada altura, uma ideia de reserva de valor. Ela continha materiais que eram considerados como valiosos pela sociedade na qual ela se enquadrava. E isso teve como origem, naturalmente, o ouro, em que Portugal explorou, certamente, com as primeiras remessas vindas do Brasil em 1699 e que depois invadiu Portugal pelo século XVIII, que também deu origem a um cultivo autêntico de peças de ouro. Não é à toa que existem em Portugal uma quantidade imensa de casas de compra de ouro que veio a diminuir. Mas porquê? Porque, de facto, a ideia de posse de metal precioso sob várias formas, entre as quais as das joias, ou de ouro, ou de adornos de ouro, tinham tradução. Mas, quando nós, por exemplo, vemos este magnífico colar, e é um pouco o meu objetivo, é saltar entre a realidade portuguesa enquadrada na realidade internacional, com esta peça, com este magnífico colar da Marani, numa das muitas Maranis, em que os diamantes apenas valem pela riqueza do calhau, não é? Pela pedra. E isso está muito relacionado com a forma de valoração dos povos da Pérsia, da Índia, em que o diamante, a pedra em si, era algo extremamente importante para a concretização enquanto valor intrínseco da própria peça. Outra realidade tem a ver com a simbólica política. Os homens da cultura castreja, que tão enraigada esteve na idade dos metais aqui no norte de Portugal, o chefe usava o torques. O torques era um colar simbólico, que aqui no exemplar de Vila Flor, descoberto em Vila Flor, tem uma componente artística de influência do sul de Espanha, da cultura tartésica, muito interessante. Mas é, sobretudo, um símbolo de poder, mas que não deixa de ter pequenos apontamentos, como, por exemplo, este pato numa das extremidades, não é? Este pato numa das extremidades que parece que está a nadar numa poça d'água, neste caso uma poça de ouro. Portanto, os pequenos pormenores também sempre presentes destes elementos. Outras questões que não deixam de estar ligadas à simbólica que é, neste caso, o rei Dom Manuel II, quando em 1908 se vê obrigado a suceder ao pai, quando nada estava previsto. Ele, na coroação, faz-se representar com as grandes peças dos tesouros da coroa, não é? O colar da torre e espada, a medalha que agora esteve em exposição no Museu da Arte Antiga, que eu chamo a medalha das três ordens, e, portanto, toda essa simbólica do Estado, toda essa dimensão. Por isso é que eu não via problema nenhum que os Presidentes da República continuassem a usar algumas destas peças. Não sei se ficariam muito bem, não estou a ver a Sra. Doutora Maria Cavaco Silva com os diademas das estrelas, mas também poderia usar, e não porquê? Porque são peças do Estado. São peças do Estado, não são da família real, enquanto governante, são do Estado. Vamos continuar a ver que outra questão, essa sim, sobretudo pelas rainhas, que eram usados os diademas como hoje símbolo de majestade. Vejam-se, por exemplo, tenho que passar ao... esta tradição que remonta à Antiguidade Clássica. Os diademas eram um símbolo de distinção, e este que é tão interessante, com todos os elementos decorativos característicos da cultura helénica e que passaram e foram revisitados no Renascimento, mas sobretudo no Neoclássico. Esta é uma das primeiras representações da Dona Maria I com o diadema, porque o diadema prolonga-se
pelo toucado. Não é habitual, mas quando a imagem do que se passava com Carlos IV de Espanha e com Carlos IV de Espanha e com a Maria Luísa de Espanha, pai e mãe da Dona Carlota Joaquina, Dona Maria I também se fez representar na tela da Capela da Bem Posta em Lisboa com a sua pequena família, não é? As suas irmãs, o seu filho, a sua filha, o seu neto. Portanto, há toda uma simbólica e aqui faz-se representar à maneira neoclássica com um diadema. E isso continuou na tradição portuguesa. A sua neta, a infanta Dona Maria Francisca, que também se retrata à época, curiosamente com a evocação dos papagaios que lhe faziam lembrar o Brasil, e isso, toda essa tradição continua, Olga, se faz favor, nas rainhas portuguesas. Dona Maria Pia, que de facto talvez foi a nossa rainha mais apaixonada por joias e que fazia-as pagar, não é? Portanto, sempre do seu velho lema, quem quer uma rainha paga, e pelos vistos pagou pouco, e portanto também a sua nora, Dona Amélia, se fez representar com as grandes peças do Estado, que estavam mortiças ao tempo de Dona Maria II, mas que depois a própria Dona Maria Pia faz ressuscitar através da sua ligação ao joalheiro da coroa, Estevão de Sousa. E são estas facetas que se criam os colares das estrelas, mais tarde, já no tempo que muda a moda para os colliers de chien, não é? Estes parecem mesmo as coleiras, não é? Junto ao pescoço, e não me mude, porque ainda o collier de chien eu estava na Dona Amélia. E, portanto, tudo isto tem a ver com as insígnias régias, as ordens que se vão sendo concedidas, depois transformam-se numa meritocracia, mas antes, e isso é evidenciado neste caso, pela figura de Dom Miguel, que é uma figura de amor-ódio em Portugal, mas que nesta miniatura está bem realçada a presença das várias insígnias. E isso continua na sociedade civil, seja na Marquesa de Santos, a amante de Dom Pedro, que quando é feito rei, que é feito imperador e rei nesta altura de Portugal por morte de Dom João VI em 1826, ela recebe a Ordem de Santa Isabel. E é curioso que são muito poucos os que se vê aqui a banda, com o Milagre das Rosas da Rainha Santa. E é curioso que ninguém data ao quadro, e o quadro só pode ser posterior a 1827, que é quando a senhora recebe esta insígnia. Portanto, as joias também ajudam a datar as obras de arte. Mas repare-se no Duque de Ávila e Bolema, portanto, todos são premiáveis, os da velha guarda, os da nova guarda, a todas estas recompensas que, no fundo, traduzem o reconhecimento que o Estado dá a quem, melhor ou pior, de uma forma mais justa ou menos justa, promove iniciativas. Desde os finais do século XVII, a Ordem de Cristo, a seguinte, a Ordem de Santiago, a Ordem de Avis e também outra ordem ligada a Portugal, a Ordem de Malta, vão traduzir todas estas, através da joalharia, esta dimensão simbólica. São símbolos as representações, mas são símbolo também da pujança económica e social do proprietário. E isso é muito visível em algumas relações. Trago-vos uma senhora portuense, entre o Porto e Lamego, a Condessa de Alpendurada. Ela representa-se com o Fausto dos diamantes de uma nova ordem social, a Ordem da Regeneração, em que era possível a ascensão social e que tudo isso se traduzia em joias. O modelo das Pompias, internacionalmente divulgado, nos brincos, no colar e no alfinete, que deve vir a seguir, que tinha de livros e desenhos que se faziam nos principais ourives da cidade e que depois davam origem a estas representações, neste caso que os pintores, e nós temos pintores notáveis no Norte, o Augusto Roquemont, que morre em 1852, o João António Correia, o João Almeida Santos, que nos ajudam a compreender qual foi a importância da joia nessa sociedade oitocentista da cidade do Porto. Mas não se fica por aqui. Essas peças concretizam-se
e conseguem esta espécie de chuveiro de pompis. Estas pompis são estas setas voltadas para a parte inferior e que é um modelo que graça um pouco por toda a Europa. Tudo isto tem também concretização numa outra faceta, a faceta religiosa. Estamos num espaço sacro, numa das mais bonitas igrejas da cidade do Porto, mas esta vivência da fé ligada aos objetos religiosos tem também tradução na dimensão simbólica do ouro, da prata e das representações iconográficas, seja através do recurso das peças, das cruzes, seja através da evocação, por exemplo, da Nossa Senhora da Conceição, que o povo chamava a Nossa Senhora do Caneco por causa da asa, seja também numa outra derivação, a veição mágica. E aqui mostrava-lhes umas figas. As figas, que são um dos elementos que em Portugal, seja de coral, seja de azevis, que é carvão carbonizado, que também teve tradução, por exemplo, no país vizinho, em que as crianças eram decoradas no século XVII com uma enorme quantidade de amuletos protetores. Mas não se pense que eram apenas as classes populares. Veja-se a próxima, os membros da família real. Numa sociedade altamente controlada pelo Concílio de Trento, pela Inquisição, a infanta Dona Ana Maurícia, toda ela representada, cheia de cruzes, de amuletos, de figas, tudo isso, reparem, a dimensão transfronteiriça entre o sagrado e o profano e também o amulético que aqui passa. E, sobretudo no Brasil, em que hoje ninguém consegue ir a Salvador sem ter essa dimensão presente das figas, dos balangandãs, tudo isso é invadido por uma religiosidade entre o pagão e o cristão, que passa também para os balangandãs, que esta representação desta crioula da Bahia traz à cinta. E tudo isso passa também uma função estética e artística, porque no fundo estamos a falar de obras de arte. Não é? Estamos a falar de obras de arte que recorrem a estéticas próprias de um determinado tempo. Nomeadamente, aqui seria fácil evocar o barroco, neste devão de Corsage, que pertenceu à família dos Marqueses de Lavradio, mas que também não é só usado nas pessoas. Também é, reparem, tão parecido, este usado numa virgem. A joalharia devocional que decora as Nossas Senhoras, a Regina Coeli, a Rainha do Céu, que como rainha que é, também tem direito a ter os brincos, a ter colares, a ter guarnições de corpete, e tudo isso passa nessa dimensão. E as estéticas vão sucedendo. É o neoclássico que vemos neste tão movimentado colar do princípio do século XIX. É também as joias da caça que espelham toda a estética da segunda metade e que eram tão apreciadas pela violência destas peças, não é? Que pertencem aos tesouros reais e eram usadas pela Dona Maria Pia. Dona Maria Pia é uma figura que precisa de ser estudada à luz destas novos entendimentos da transversalidade do papel da joia. Mas a joia é também sentimento. E é sentimento em pequenos testemunhos de amor, como este medalhão com uma senhora muitíssimo mal pintada, coitadita. Também tem direito a ter o monograma do seu marido, e é curioso o que ali vem. Ainda não deixe-me só ler o que diz atrás. Sentir-se odai morir e não poder mais vir, morir me sento. Portanto, tudo isto é evocação, e ela não devia muito à beleza, mas nem sempre a beleza é a mater de todas as coisas. Cada época tem sua estética. É também, neste caso, outro que lhes vou mostrar, a joia do tal amor de Dom Pedro pela Marquesa de Santos, a sua amante dileta, e faz evocar neste colar o medalhão com o camafeu de Dom Pedro. Dom Pedro, imperador do Brasil e rei de Portugal, Dom Pedro IV. Também, noutros casos, o retrato associa-se à joia.
E o retrato associado à joia, a joia é um veículo, não é? Por exemplo, e gosto, enfim, perdoem-me trazer alguns exemplos portugueses, mas realmente é onde estamos, e as senhoras seguiam a moda. Isto é um retrato de 1836, pintado por Almeida Santos, que era um pintor com bastante reputado na cidade, e tudo isto, se andarmos de cima para baixo, vamos vendo as várias joias, os brincos, vamos vendo os colares típicos daquela época, da década de 30, com a ligação entre... e as pulseiras, que funcionavam aos pares até ao terceiro quartel do século XIX. Portanto, tudo isto vai funcionando como um testemunho do uso corporal das joias. E isso passa pelo retrato. Passa no retrato de outra senhora mais recente, em que ainda se podem ver algumas peças que chegaram até à atualidade. É uma senhora da sociedade portuense, o marido é um capitalista, Arnaldo Ribeiro Barbosa, e, portanto, ela adorna-se com joias que recebeu da mãe. Eu consegui provar isso numa avaliação que publiquei há uns anos, e o colar ainda subsiste na posse da família. Portanto, as joias vão passando, vão seguindo os modelos, estes modelos aparecem nos livros e vão-se aparecendo. As escravas ou braceletes em ouro com diamantes, o anel com a esmeralda, e as peças vão aparecendo. Algumas delas eu já se conseguiram localizar. Portanto, o uso corporal da joia é intrinsecamente ligado à representação através do retrato. Mas outra peça que muitas vezes nos esquecemos é aquilo que eu chamo a antecâmara da joia. A caixa, o estojo, que hoje se valorizou cada vez menos de há umas décadas atrás, mas que pode ser muito interessante. Seja em couro carmesim, seja, por exemplo, para estas peças. Reparem que interessante seria, penso eu, para uma senhora receber uma peça destas, num estojo destes. E eu tenho tentado nos mestrados que coordenei de design de joalharia ou nas pós-graduações, dizer sempre, por que não reinventar os modernos estojos com novas linhas, mas fazer uma antecâmara da joia, porque não é esse fenómeno da expectativa de receber, não é o saquinho, mas é receber o estojo. Um diadema, que também, diadema da Ordem do Carmo, que também tem peças muito interessantes, e outra peça que está na Diocese de Beja, já transformada em adorno de uma imagem. Mas isto veio até à realidade. Isto é uma peça do Leitão e Irmão. Até a 1870, veja-se a peça onde ela está, num estojo enorme, uma peça do mais rico que se fez nos últimos reinados da monarquia, que pertencia aos condes da Anadia e que tem a sua própria identidade. Os joalheiros têm identidade e postam de marcar, e os estojos não devem ser desvinculados das peças. E, portanto, aqui está a marca dos condes da Anadia e agora a peça no seu estojo. É um ramo deste tamanho, quer dizer, é uma peça muito significativa, do mais, já não é um ramo de toucado, mas é um ramo em que esses alfinetes se transformam em adereço de peito. A joia histórica também se transforma. E nesse sentido, evocava realmente a laça de esmeraldas. A laça de esmeraldas que eu, quando pude apurar, quando estudei isto no meu mestrado há muitos anos, eu fui identificar no testamento da tia da Rainha Bárbara de Bragança as esmeraldas que ela deu a esta sobrinha. E realmente repara, esta magnífica peça. Mas não se pense que esta peça nos anos 30, 40 estava assim. Esta peça estava transformada no diadema e no colar usado pela Dona Maria Pia. E foi o joalheiro do Porto, José Rosas, daqui a bocado falaremos, que o transformou. Mal ou bem, não vou ser eu a julgar. Pelo menos recriou uma peça de uma dimensão internacional. Onde vão parar as joias? Onde vão parar as joias destas famílias reais? Por exemplo, agora passando para a Europa, a Casa da Roménia, Casa Real da Roménia, que era um país paupérrimo, era onde havia nos anos 30 das melhores peças, espalhadas por toda a Europa. E todas estas princesas, a mãe e as suas filhas, tinham joias extraordinárias do ponto de Art Deco, completamente à moda, com esmeraldas, com peças fabulosas. Eu não vou desenvolver, já cá falei muito sobre isso num curso que dei sobre joias das famílias reais, mas gosto sempre de mostrar como as peças desaparecem.
Ou, então, por exemplo, onde param as joias que foram, entretanto, vendidas da Casa Real Italiana. Muitas destes diamantes e safiras que vemos aqui na Rainha Maria José, no casamento do Rei de Espanha, em 1962, foram vendidas recentemente pela filha Gabriel. Portanto, muitas destas peças, corre-se o risco de serem transformadas para o aproveitamento das pedras. Portanto, toda essa dimensão histórica das joias se vai perdendo perante outras realidades. Falávamos há pouco deste homem, José Rosa Júnior, morreu na década de 50, foi um grande intérprete numa certa moda, também esteve a estudar em Londres, e vamos ver que dele sobrou um diário. E este diário é extraordinário, porque nós não temos diários de artistas. E este conta a sua vida, que, reparem, pela loja já passou. Teixeira Lopes, não, mas não passe. Passava Teixeira Lopes, Ventura Terra, Marques da Silva, portanto, todos os grandes nomes ligados à história da arte portuguesa, à arquitetura, à pintura, à escultura, Soares Reis, etc. E, portanto, realmente aquele extraordinário ambiente que se vivia na loja do pai, José Rosas, e que teve no grande mestre Teixeira Lopes um impulsionador, fez com que ele conta por isso eu também estou a deixar passar para ter a ocasião de ver, ele, Jaime Batalha Reis, que era o cônsul de Portugal em Londres, a pedido de António Arroio, todos isto são nomes que ficam na história, de António Teixeira Lopes, ele vai para a Inglaterra, portanto é uma perspectiva completamente nova. E em Inglaterra, isto é também uma homenagem à nossa Olga, em Londres estudei no Goldsmiths Institute New Cross e frequentou o Royal College of Art. Ele tinha 15 anos, quando vai, ou menos até, quando vai para a Inglaterra. E volta de lá em 1903, não é? E vem, e o que é que faz? Faz peças arte nova, mas peças arte nova, como este magnífica Pena de Pavão, com todo o movimento da primeira em 1910, deixa desenhos muito interessantes, mas os desenhos são já revivalistas. Porquê? Porque a clientela era o que pedia. E nem sempre as pessoas podem dedicar-se à arte. E, portanto, a clientela também, às vezes, é quem mais ordena. Mas curioso, Olga, passa só um bocadinho para trás, se faz favor. Ele vai para a Brejoeira, Palácio da Brejoeira. E o Palácio da Brejoeira tem toda a intervenção de Pedro de Araújo, neoclássica, portanto, revivalista, de neoclássico tardio já de Percy, e depois interpretações revivalistas. E ele inspira-se e faz estes alfinetes que ficaram muito célebres na época, com os esmaltes, já vamos ver de várias cores, mas não é só, ele também se deixa influenciar pela Art Deco e faz clipes com várias pedras, sobretudo com diamantes, mas também, naturalmente, como se vê aqui, com safiras. Esta combinação das safiras e dos diamantes foi muito ao gosto da Art Deco. Mas as joias também podem ser bons presentes, nomeadamente de casamento. E isso aconteceu com a Casa Real, mas curiosamente foram uns presentes muito pechibec para a realidade internacional da época, de tal forma que a rainha Dona Amélia recebeu presentes de muito melhor qualidade ainda de França. Portanto, quando chegou cá, pode passar para trás, e tinha este diadema, as peças, seja o diadema que lhe ofereceu Dom Luís I, seja o colar que lhe ofereceu Dona Maria Pia, seja o colar de safiras e diamantes que lhe ofereceu o marido. Não sei porque nunca o usava, se calhar não gostava do colar. E também o Dom Afonso, o cunhado que lhe deu uns binóculos, não sei se era para ver melhor. Isto no panorama internacional da época eram peças de diminuta expressão. Claro, foram feitas pelo Leitão e Irmão, que depois disso deu-lhes o título de Joalheiros da Coroa, mas se repararmos outra vez, os adereços de esmeraldas que ela recebe e que tem toda a dignidade internacional,
fazia com que tivesse muito mais apreço por estas peças. Claro, foi representada por Vítor Corcoso neste célebre retrato do Museu dos Coches, com o diadema que lhe ofereceu o sogro, mas as peças que recebeu em diamantes e esmeraldas e que foram vendidas há 20 anos atrás. Infelizmente o Estado português na altura podia ter comprado e não adquiriu, ainda estávamos nos loucos anos 90, foi uma grande pena. Mas os presentes de casamento também contam. Pouca gente conhece a sogra da Rainha Isabel II. A Rainha Isabel II de Inglaterra também tinha uma sogra, que era esta senhora, a mãe do príncipe Filipe. E reparem, umas peças notáveis. Eu peço só à Olga para passar o próximo. O colar é uma beleza, Art Deco com safiras, mas também foram desfeitas as peças. Ela foi freira no fim da vida, professor. Não, tenho que passar para trás, para eu mostrar outra vez. E este diadema tão bonito e os brincos foram desfeitos para fazer o anel de pedido e a pulseira que a sogra ofereceu à nora por ocasião do casamento. Portanto, também a Rainha Isabel II também teve um anel de noivado e também teve presentes de noivado. Isto são assim umas espécies de curiosidades históricas. Mas as joias históricas têm uma cronologia, têm um autor, têm um destinatário e têm um percurso muitas vezes identificado. Eu gostava de mostrar uma associação que não tem sido feita. Esta peça, pensa-se, porque depois foi usada como pendente, esta peça parece-me esta que está aqui representada. Dona Maria Francisca de Medita, a princesa do Brasil, irmã da Dona Maria I, esta peça é verdadeiramente notável, é uma das boas joias e eu tenho tudo em crer, precisamente com este pendente para quê? Porque não era só para suspender, era para meter um gancho e prender no toucado. Portanto, eu faço esta associação. Aliás, a grande apreciadora de safiras era precisamente esta irmã de Dona Maria I. Outra questão, a presença na própria joia. O Dom Pedro, pelos vistos, está muito na moda. Eu também gostei de o trazer nesta ligação Portugal-Brasil, com um anel típico do princípio do século XIX, com crisobrilos. Ou também outras peças, como, por exemplo, o que é que aconteceu ao diadema Bragança. Não é? O diadema Bragança é um dos grandes diademas internacionais da Casa Real Sueca, que passou desta senhora, que foi a segunda mulher de Dom Pedro, para a sua irmã, a rainha da Suécia, a rainha Josefina. Elas eram netas da célebre imperatriz Josefina, que casou com Napoleão Bonaparte, num primeiro casamento, e foi através deste que este grande diadema, que nós não temos nada que se lhes afigure, o das estrelas é bonito, mas este é mais imponente, e que também tem a sua capacidade de ser utilizado, porque a joia histórica é preciso saber usá-las. É o caso, por exemplo, da rainha da Suécia, que, posso dizer, sabe usar. E é só para verem aqui a perspectiva do diadema e das suas grandes dimensões. E, como e aqui, por exemplo, outro caso que se conseguiu localizar, reparem neste livro de desenhos, reparem, eu não sei se conseguem ver aqui esta pulseira, a joia histórica conseguiu ser localizada. Nos Museus dos Pescainhos há exatamente a mesma peça, o que nos diz que pode ter sido feita por José António Mourão, que era um ourives aqui do Porto, século XIX. Também outras joias históricas, as célebres joias feitas para o chá, em 1967, por ocasião da coroação, que, nomeadamente, as peças do Van Cleef & Arpels, não só para a Faradiva, como também para este magnífico diadema com rubis e diamantes, que toda a expressão do poder da corte persa que está presente na qualidade e quantidade das pedras. E como não há bem que sempre dure, eu pergunto, e quando as joias são talvez a única coisa que se tem para oferecer? E aí terminava com esta senhora que realmente não prima, e ficamos por aqui, com esta senhora que eu gosto, que é uma espécie de ícone dos meus cursos de joalharia, uma senhora brasileira, e que quando digo no Brasil que é portuguesa, que é brasileira, eles dizem não, é brasileira não, é filha de portuguesa. Muito obrigado e até sempre.